Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo Sardinha de Geografia na área com vocês para mais uma live temática. Estamos hoje aqui com a companhia do professor... Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Professor Matheus de Biologia. Sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa aqui, junto agora na parceria com meu amigo Marcelo Sardinha, nesse dia especial, nessa live temática que aqui o Colégio Anglo-Londrinense traz especialmente para vocês. Um tema importante, um tema intrigante, com um assunto que vai remeter a alguns dados bem legais. O que você acha, Sardinha? Olha, Matheus, falar a verdade para você, nós estávamos fazendo um estudo antes de fazer essa aula, buscando alguns temas, né, para fazer com que os alunos pudessem ter oportunidade de ter acesso ao conteúdo de qualidade, que realmente possa ser cobrado nos vestibulares, e sem sombra de dúvidas, nós estamos diante de uma efemérides, né? O que é isso, uma efemérides? São ciclos, datas comemorativas, onde nós fechamos esses ciclos históricos, sejam eles também aí de personalidades, e falando de Chernobyl, 35 anos desse acidente que infelizmente crivou na história, um fato aí que é muito triste, mas você vestibulando tem que estar por dentro de todas as facetas desse assunto para que você possa ir bem no vestibular, né, Matheus? Então nós vamos hoje aí falar um pouquinho a respeito disso, e antes de mais nada, Matheus, seja bem-vindo aí, cara. Vamos é muito bom estar aqui, tamo junto. Vamos pra cima, é um prazer imenso trabalhando com você. Pessoal, uma sumidade aqui. Tamo junto aqui, tenho Sardinha. Não, certeza... eu não vou falar nada aqui, ó. Grande Sardinha. E tenho certeza que nós vamos aqui fazer uma coisa bem legal para você. E ó, vou dizer mais uma coisa, viu, Matheus? Com certeza esse assunto pode aparecer ainda no primeiro semestre de 2021, nesses vestibulares aí que, de certa forma, foram adiados, tá? Então a gente vai para cima e vamos trabalhar esse tema aí para que vocês possam ter o sucesso, que é a aprovação no vestibular. Vamos nessa, Matheus? Vamos embora falar um pouco sobre Chernobyl, sobre a radiação, sobre os efeitos. Eu acho ainda impactante. Eu vejo a história, quando eu remeto à história do incidente, toda a questão política, Sardinha, toda a questão histórica, aí você insere a questão biológica e ainda os efeitos sentidos por todos na área e num raio muito extremo. A gente vai mostrar para vocês aí. E como o Sardinha falou, os vestibulares próximos estão chegando, o ano que vem. Mas aí nós temos aí o EM, nós temos o EL, nós temos federal, vestibulares próximos, que podem trabalhar assuntos que remetem a essa ideia. Mas vamos começar ali, Sardinha? Vamos começar ali. Acho que a primeira coisa, Matheus, que nós temos que fazer para pensar um pouco sobre esse assunto é nós entendermos onde aconteceu esse incidente, esse acidente trágico, né, na década de 80 do século passado. Olha que diferente, né, século passado. Do século passado. Olha que coisa diferente. Esquisito, né, até. Mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar passar para você o posicionamento geográfico. Nós entendemos, de fato, onde isso aconteceu. Por incrível que pareça, Matheus, os alunos têm dificuldade com relação a posicionamento no mapa, continente, o país, onde está. E é uma coisa básica que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. O Matheus vai passar os slides aqui. Principalmente na época, né, quando aconteceu, pra gente era a famosa URSS. Não é? É exatamente isso. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu tô bom de geografia ainda, você tá bem, você também. É um bom estudioso. Você foi aí na época do seu ensino médio. Matheus, então, a primeira coisa que eles têm que saber, tá? Você foi muito feliz quando você colocou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu acho que nesse momento da história, onde aconteceu o incidente, né, você tinha um país que era formado por 17 repúblicas. Olha, veja bem, olha o nome. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, você tinha em um país várias repúblicas que compunham, né, esse território que chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados, praticamente 50% da área do continente asiático, na verdade, um país de dimensões continentais, né? E uma dessas repúblicas que fica na porção central, né, do continente europeu foi onde aconteceu o acidente. Então eu vou te mostrar isso no mapa. Vamos lá no mapa? Dá uma olhadinha? Então, observando aqui, né, você tem essa regiãozinha, né? Você tem praticamente aqui nesse mapa menor, você vai encontrar porções do que nós chamamos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ao centro você tem a demarcação aqui do que nós chamamos de, vamos dizer assim, Ucrânia,
que era uma dessas repúblicas aí. Onde fica a Ucrânia? Ela fica basicamente entre o Mar Negro, né, e o Mar Cáspio. E nessa região você tem, então, o que nós chamamos aí, vamos dizer assim, de território onde aconteceu o acidente. Tá? Estou fazendo a bolinha aqui para você e vou projetar para você a região onde exatamente aconteceu isso aí. Tá? Então, nessa área especificamente, onde você passa a observar agora, você tem um rio importante que corta a região. É o rio Pripyat, tá? Que ele é um afluente do rio Dnieper daqui. E próximo a essa região, você tem a Ucrânia, e bem nessa área que eu estou circundando aqui, você tem dois países. Você tem a Ucrânia de um lado e vai ter a Bielorrússia em cima, tá? Então é nessa área destacada em vermelho aqui que você está observando, que é onde nós encontramos, né, a usina de Chernobyl. Tem uma curiosidade aí, Matheus. Que curiosidade é essa, né? Para nós destacarmos. A gente fala de usina de Chernobyl, mas Chernobyl não era a cidade mais próxima. Chernobyl era a cidade já existente nessa região, né? Levou o nome dessa usina, cujo nome é chamada de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né? Que foi então aí a personalidade socialista e socialista tal, isso, da época, que inclusive foi um dos revolucionários lá, por volta de 1915, 16 e 17, e ali então você teve que construir uma cidade para abrigar os funcionários dessa usina. E então essa cidade, que acabou sendo planejada para agregar e, vamos dizer assim, abrigar esses funcionários, tem o nome do rio, é a chamada de Pripyat. Então, voltando aqui, ó, no slidezinho, você tem essas duas regiões. Aí o Matheus vai passar para mim, acho que eu tenho um mapinha que vai devagarzinho ampliando isso para vocês. Pode dar mais 2 toquezinhos, Matheus. Isso, agora segura um pouquinho. Isso, tá bom. Então, ó, veja bem, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, seria praticamente tudo isso aqui. Aqui está dividido porque o mapinha que eu peguei foi já da Rússia. Você tem um território onde é a Ucrânia, né? Eu acho que está todo mundo entendendo onde nós estamos. Temos o Reino Unido, né? Temos aqui a França, temos aqui a Alemanha, a Itália. Próximo a isso é a Ucrânia, território que pertence à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então aqui você tem Chernobyl, tá vendo no cantinho, do ladinho Pripyat, e aí você tem aqui uma ampliação desse mapa para você ver mais próximo a essa região. Matheus, mais um cliquezinho para mim, você vai ver aqui então que você tem a usina próximo à cidade, né? E aí você encontra ali a cidadezinha de Chernobyl. Então foi nessa região que nós encontramos, Matheus, no dia 26 de abril, a 1h23 da manhã, do ano de 1986, um acidente de dimensões trágicas que ceifou centenas de milhares de vidas, né? Indiretamente, porque relatórios apontam 31 mortos, né? E 600 mil contaminados, mas certeza que isso não é o dado, pontual, fatídico, mas a contaminação depois, mais tarde você vai comentar, se estendeu por todo o continente europeu, né? E nós tivemos um problema muito sério ali, num dos reatores nucleares dessa usina, e foi trágico. E eu digo para você, foi o pior acidente nuclear já existente ao longo de toda a produção de energia nuclear. Fala-se, Matheus, que isso, a energia liberada pelo reator exposto foi 400 vezes maior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. As pessoas elas colocam a bomba de Hiroshima e Nagasaki pela explosão, pela condição, pelo impacto, não é? Na situação. Mas realmente, do ponto de vista impacto na sociedade, do ponto de vista de desenvolvimento, de impacto globalizado, a de Chernobyl foi muito maior. Muito maior. Muito maior. O impacto eles ainda, mesmo que lá em Hiroshima e Nagasaki ainda sofram desses impactos, mas ele é muito menor quando se retrata em Chernobyl. Ainda nós temos uma cidade fantasma ali, né? Isso. Por séculos. Séculos. Fala-se que, vamos dizer assim, o monitoramento dessa radiação, ela vai até no ano de 2065, mas uma região inabitada, né? Depois da explosão, nós vamos ver isso, criou-se uma zona de exclusão. Uma zona de exclusão. E nós temos a partir da usina de aproximadamente 30 quilômetros, onde é uma área inabitável. Inabitável entre aspas, pelo ser humano, né? Nós temos ali o crescimento de vida silvestre ali, mas a vida está ressurgindo. Porém, esse ressurgimento da vida, Sardinha, naquele momento, naquela região, o que acontece? Com resquícios passados.
com sequelas. Sequelas. E essas sequelas vão perdurar durante muito tempo. Muito tempo. O homem, ele criou uma cidade, ele criou uma usina, ele alterou a diversidade daquela área, que agora está sendo recuperada às custas de um impacto. Qual é a consequência disso? A médio e a longo prazo. Como que você vai imaginar e mensurar isso? Você falou dos dados? Dados de radiação chegaram a ser detectados na França. A mais de 1.800 quilômetros do ponto de origem, né? Interessante isso, né? Você imagina como que a gente já vai definir radiação. Não, vai? tranquilo. Vamos partir. Vamos na sequência. Mostra essa imagenzinha bem pequenininha. Olha essa imagenzinha. Da explosão, né, no dia 26 de abril, né? E muito se fala sobre esse fato agora, recentemente, porque 26 de abril estava aí. Foi. Né, foi agora aí, há 3 semanas atrás. Então, importante a gente estar antenado. Aqui você tem a imagem que mostra, então, né, a exposição do reator nuclear, que eu vou explicar um pouquinho a respeito de como isso aconteceu, Matheus, porque é importante que eles entendam que esse tema ele vai ser abordado no vestibular dentro de várias disciplinas. Dentro de várias disciplinas. Você pode encontrar isso, meu querido aluno, em geografia, geopolítica. Né? Você pode encontrar isso em história, você pode encontrar isso em química, né, Matheus? Muito em física, material de física, em biologia, em sociologia, em literatura. Em literatura. Percebe? Você pode até encontrar isso também como um tema de vestibular, por que não? Em matemática. Matemática, né? Essa área que a gente falou aí, ó, vira um cálculo de uma área. Ixi, sardinha. Eu imagino. Então, eu quero falar um pouquinho. A gente poderia ter 6 professores sentadinhos aqui e a gente faria um bate-papo. Essa seria uma live temática. De 3 horas de bate-papo de envergadura única, né? Seria maravilhoso. Sui generis. Né? Então vamos dar uma olhadinha, Matheus, na sequência dos slides aí. Vamos ver um pouquinho sobre o acidente. Sobre o acidente aqui, eu vou contar um pouquinho para eles o que aconteceu, tá? Então, já disse para vocês, né, pessoal, a 26 de abril, lá em 1986, a 1h, 23 minutos e 45 segundos, nós tivemos a explosão, né, nessa usinazinha que fica lá próximo a Chernobyl, mais próximo de Pripyat, né, Matheus? Pripyat. É isso aí, entre a Bielorrússia e a Ucrânia. À época, então, usina dentro do território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e lá nós tínhamos 4 reatores do modelo RBMK. O que são esses reatores RBMK? Isso aqui é importante nós entendermos. Muito vai se falar, né, de repente, aí no seu vestibular, sobre esse modelo de reator nuclear, onde você tenta fazer o resfriamento ou tenta diminuir a temperatura do reator, não por circulação de água, mas você tenta fazer essa diminuição de temperatura inserindo pastilhas de boro. E aí que é o grande defeito de planejamento, de tecnologia, que levou ao acidente, né? Foi uma sequência de erros, e aqui a gente pode deixar para vocês uma dica, né? O Matheus, a gente planejando essa aula, né, Matheus? Pensando, pô, o que a gente pode dar de dica para eles estarem acompanhando, para ir bem, e estar ampliando o horizonte com algo diferente. O Matheus falou para mim da série, né, na HBO, chamada Chernobyl. E lá eles contam detalhadamente, passo a passo, com ricos detalhes, exatamente o que aconteceu no reator 4, exatamente as consequências dessa ação, a questão política e o porquê, que o Sardinha vai contar daqui a pouco. Demorou para se avisar, né? Por que demorou para se avisar? O cara se escondendo ali, aquele jogo político. Meu, e ela mostra. É a Guerra Fria, né? É a Guerra Fria. É a Guerra Fria. Eu trouxe, Matheus, um modelo de reator nuclear para o pessoal entender. Isso aqui é um básico. É um básico. A gente não está na física nem na química, né, Sardinha? Mas então a gente vai mostrar aqui para eles como é que funciona. Então a ideia da energia nuclear, ela é bem simples, tá? Então você tem aqui o urânio 235 armazenado no reator, que é esse equipamento aqui, e eles induzem a fissão nuclear. Então o que acontece? Uma vez que você induz, né, a fissão nuclear no urânio 235, você tem então a liberação de temperatura. O choque, a quebra da molécula dos átomos ali, você tem a produção de temperatura. A água passa por esse sistema, tá certo? Ela é aquecida, passa por esse sistema, e passa por um reservatório de água, onde a temperatura dessa água evapora um reservatório secundário, e esse vapor vai girar, então, uma turbina. Ele produz, então, ali a energia elétrica, e vai embora para a casa das pessoas lá.
E o que eles fazem? Eles condensam essa água condensada volta para todo o sistema, percebe? Então, o que aconteceu lá na usina lá de Chernobyl com esse reator, né, RBMK, né? Eles tentaram fazer um teste, Matheus, numa madrugada lá, nessa madrugada do dia 26. Na verdade, o teste começou ali no dia 25, avançou para o dia 26, trocou equipe, esse foi um grande erro. E eles tentaram, então, ver como esse reator se comportava na ausência total de energia elétrica dentro da usina. Percebe? E eles conseguiram trazer, né, simular. O grande problema é que eles não contavam que dentro do reator foi criado ali um gás xenônico e que criou uma certa temperatura e que essa temperatura não apareceu nos termômetros. Então, quando eles descobriram que isso estava quente por demais, eles tentaram cessar a reação toda, descendo, então, as pastilhas de boro. E as pastilhas de boro tinham na sua ponta grafite, que é um material altamente combustível. Quando eles tentaram inserir todas essas pastilhas, o reator, então, explodiu, num primeiro momento, entrou o oxigênio, e aí nós tivemos, então, uma nova reação, que aí mandou para os ares toda a estrutura desse reator número 4 em Chernobyl, e o reator, então, já todo derretido, ficou exposto e eliminando toda essa radiação, que infelizmente contaminou ali já, logo de cara, todas as pessoas que estavam ali, né, dentro da própria usina, nas comunidades mais próximas. E aí, Matheus, que entra aquilo que você tinha dito para mim, no começo, né, dessa fala. A União Soviética, por questões políticas, disputas na Guerra Fria e não transparecer o erro, segurou a informação e demorou por 36 horas para tirar as pessoas da cidade de Pripyat e as pessoas mais próximas, né? E isso fez com que muitas pessoas entrassem em contato com a radiação, que o Matheus daqui a pouco vai falar um pouco a respeito disso, e evacuaram essa cidade depois de 36 horas, mas já muito tarde. Essa radiação, então acho que você pode passar, Matheus, acho que eu tenho uma mapinha aqui para mostrar isso para vocês. Então aqui você tem essa zona de exclusão, né? Aqui onde você percebe aí todas as zonas de exclusão, 30 quilômetros a partir de onde ocorreu a explosão, fizeram essa retirada das pessoas e só foram avisar isso alguns dias depois, quando lá na Finlândia, na Suécia, eles começaram a perceber o volume de radiação. E eles já começaram a indagar o governo da União Soviética, o que estava acontecendo, porque não existia nenhum outro acidente, lá as coisas eram bem fechadas. Foi quando, então, eles realmente abriram a caixinha de Pandora e disseram que realmente tinha acontecido o acidente mais tarde demais, o continente europeu praticamente todo contaminado com essa radiação. E a gente tem que parar para pensar na seguinte situação, né? Você olha para um acidente desse, você vê uma explosão e um incêndio num prédio. O perigo real é invisível, né? Sim, esse é o grande problema da radiação. O perigo real é invisível. Então a pessoa olha, ela fala assim, não. Muitos leigos, inclusive da época, mesmo que eles sabiam e tinham as orientações, eles falavam assim, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. E eles descrevem, eu falo que é fantástico, depois só me antecipando, eles descrevem na série, Sardinha, qual é o efeito da radiação numa pessoa como aquele primeiro cara que chegou, que teve o contato direto. É semelhante a você estar no muro e ser metralhado. É mesmo, Matheus? Onde as balas são invisíveis. Rapaz. E penetram no seu corpo sem fazer nenhum furo. Matheus, quando eu estava bolando essa aula, eu pensei em trazer algumas imagens para mostrar para os alunos o que é a contaminação por uma radiação nuclear. E eu não tive coragem. Não, eu cortei. Porque é muito triste. É triste de ver. É triste. É triste você ver a anomalia que dá na pessoa. E os membros. É uma coisa impressionante. Existe uma imagem, e a série mostra isso, por isso que ela é pesada, ela é densa, mas vale muito a pena. Existe a imagem do cara que teve o contato direto com a radiação ao pôr a mão no carvão. Sim. Que veda, né? O carvão grafite, na verdade, né? Que veda, a mão queima. O corpo está totalmente queimado, como se você tivesse entrado numa labareda de fogo e saído com queimaduras de 3º grau. Só que ele não teve contato com nada, ele apenas sofreu a ação da radiação direta no seu corpo. Diz que diretamente com a explosão, Matheus,
foram 31 pessoas mortas, depois aí mais 3.940 mortos, mas eles falam isso. Só uma coisa, Mateus, né? Ó. Aspas aqui na sardinha. Isso. Indireta é meio relativo, né? É difícil, né? Indireta é meio relativo, né? Esse indireto, ele não quer dizer indiretamente da explosão, mas as mortes foram diretamente consequências da emissão da radiação. E o grande problema é que quando o incêndio começou, eles mandaram bombeiros para lá, jogaram areia em cima com chumbo, né? Não conseguiram controlar, né? E a radiação se espalhou, afetando aí 600 mil pessoas. E o grande problema é que eles tinham que dar um jeito nisso tudo. E aí eles começaram a contratar pessoas, os liquidadores, os chamados liquidadores, que são pessoas que vão, de fato, até a área de contaminação, se expor a isso. Kamikazes, né? Kamikazes. Com a promessa de um salário maior. E eu acho que, inclusive, aquilo que você falou cabe aqui, né? A pessoa não vê, não enxerga, não vê problema. Então, ela acha que aquilo ali não é tão problemático, mas muitos desses liquidadores acabaram falecendo logo depois do trabalho. E disse que a exposição era rápida, o trabalho do cara era subir lá nos destroços e tirar uma pedra, ou sei lá, uma parte. Era só fazer isso, e já é o suficiente para que essa pessoa... Já era o suficiente. Mesmo com todo o equipamento dele, da época, né? O índice de radiação, de emissão, era muito elevado naquela área. Então, o fato dele retirar, dele adentrar, mesmo com todo o equipamento, o risco era muito grande. Vamos ver a radiação? Vamos ver a radiação. Deixa eu ver. Aqui algumas imagens dos liquidadores, né? Os representantes lá que... Isso. Os representantes, né? A série é muito boa, eu andei assistindo algumas coisas muito legal. Assista, Sardinha, na íntegra. Inclusive, todos, eu esqueci o nome, esse camaradinho aqui, ó. Isso, ele é um engenheiro, né? Esse é um dos engenheiros responsáveis. Que apertou o botão, que desceu as pastilhas de boro. Mas ele não queria, né? Não! Existe toda uma teoria por trás disso. Ele tentou salvar. Mas enfim, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, na zona de exclusão, para vocês ficarem atentos aí, né? Então, aqui você tem o raio de alcance, né? O raio de alcance, né? Diretamente, foi para mais longe disso. Aqui a gente está falando de Finlândia e Suécia, que foram os primeiros que a detectar isso, né? Então... O nível de radiação que não existia naquela região. Foi isso que sinalizou para eles. Ele falou, opa, verdade. Eu tenho um mapinha, avança que eu vou mostrar um mapa bem legal. Aí esse mapa eu acho que ele é mais interessante. Então aqui você tem Chernobyl, e aí você tem esses países, né, do Báltico aqui, essa região, Finlândia, Noruega, são países então que conseguiram detectar, fizeram a laje, foi então que a União Soviética fez a denúncia que havia ocorrido essa explosão. Matheus, misericórdia, né? Olha isso aqui. E aí você pensa aqui, né? A Rússia aqui, né? Eu acho que está aqui, ó. O meu, né? Isso, a URS. Aqui. E aí, eles falaram para cá que fingiram que não sabiam dessa situação. Infelizmente... Não acredita? Não, fingir não, a gente não sabe, né? Eu acho que demoraram. Vamos pensar assim, né, Matheus? Para não ficar tão chato, né? Mas é a questão da Guerra Fria. Eles precisavam ganhar esse embate, né? Eles já tinham perdido aquela primeira, né? O homem foi à Lua, né? Tem essa coisinha que eu vou comentar daqui a pouco, a corrida aeroespacial, militar, bélica, nuclear, e que tinha esse embate na Guerra Fria de quem tinha sido o primeiro a chegar à Lua. Mas eles foram à Lua, será? Será que chegou? A uma outra efeméride aí, ou uma outra aulinha para a gente trabalhar com eles. Lua, será? Volta naquele outro lá que eu quero mostrar uma coisa para eles, tá? Então aqui, ó, só para vocês verem, esse aqui é o sarcófago que foi construído para isolar, né, esse reator exposto. Primeiro construíram, esse aqui é um sarcófago agora de 2016, viu, Matheus? Mas lá na época já construíram uma caixa de aço com chumbo para tentar isolar um pouco isso aí, né? A União Europeia, a ONU, através de organismos internacionais, pressionou a União Soviética na época para fazer esse trabalho, e eles fizeram, só que infelizmente, né, diante de toda essa exposição de radiação, é uma região deserta, né? Mas você sabia que existem pacotes de turismo para você ir a Chernobyl? Pior que eu sei. E o pessoal vai fazer esse turismo radioativo. O pessoal quer fazer turismo na Chernobyl. E eu tenho um aluno que fala, professor, eu queria ir lá. Eu falei, você tá louco, velho? Não. A cidade está fechada. Ele falou, não, professor, tem. E tem. E eu fui, tem.
Você pode adentrar até determinado limite, você vem toda a roupa parada, você vai... Tanto que teve uma reportagem, eu não lembro qual programa, que eles foram até Chernobyl, eles fizeram uma reportagem, entraram na cidade, e é triste de você ver carros, brinquedos, roupas, todas jogadas. Matheus, existem até teorias da conspiração que dizem que existem alguns seres vivos, né, que vivem naquela região com anomalias, conseguiram sobreviver e existem naquela teoria da conspiração. Eu não sei se isso é verdade, mas vivem naqueles escombros. Existe todo um mito em torno disso, e até filmes já foram feitos. Na verdade, muitos seres vivos estão dominando aquela área. A consequência é a que ponto eles estão geneticamente. Que a natureza está passando por um processo de sucessão e reconquistando aquela área, aquela cidade fantasma hoje. Muitas casas são base de florestas com árvores, ressurgimento de animais, voltaram a aparecer, muitos deles, alguns mortos, com anomalias, com alterações significativas. Matheus, posso te perguntar uma coisa? Deve. Na verdade, se eu puder disse que logo no momento da grande explosão, e logo depois, diz que tamanha foi a quantidade de radiação e ocorreu uma chuva com essa radiação que as florestas ali foram todas dizimadas. Eles falam em florestas vermelhas, é isso mesmo? Isso mesmo, porque a radiação, chuva ácida, vamos imaginar uma chuva ácida, não é uma chuva ácida, mas para você imaginar, a chuva fez com que isso acontecesse e espalhou essa radiação nesse sentido. Você tinha florestas, folhas recobertas por uma camada vermelha, a folha ficava dessa coloração vermelho, marrom escuro, e as folhas começavam a cair. Ela tinha uma queda brusca de folhas imediatas. Imagino. Muitas florestas dizimadas. Elas estão ressurgindo. Esse é um ponto positivo da radiação. Ah, é? Da radiação, não. Do Chernobyl. Sim, porque daí você não tem ação antrópica ali, é isso? E não pode ter. E não pode ter, né? Então a natureza está ressurgindo no local de maneira natural. Nós chamamos isso de sucessão ecológica. Olha aí. Né? A sucessão ecológica ela vem no seguinte sentido. Existiu uma área que foi dizimada por alguma condição. Nesse caso, houve uma morte muito grande da porção vegetal, aquele ambiente formado. Ela está ressurgindo nessa situação. Ela está tomando conta. Novas espécies se reproduzindo. Claro, variações genéticas, vão ter que passar por processos de adaptação, as mutações nas quais elas sofreram. Tudo isso vai ressurgir. Mas as florestas estão sendo... Existem estudos, né? Existem equipes, né, de estudo lá. Hoje, Ucrânia. Na época, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois das independências a partir de 1991, eu vou explicar isso para vocês. A Ucrânia, então, ela desenvolveu todo um pacote de pesquisadores, né, que fazem acompanhamento da região para levantar dados e fazer estudos, né? Isso é importante. Matheus, nós preparamos para eles um vídeo de época para que eles possam ver como é que foi mais ou menos essa explosão, o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Passa lá. Isso, deixa eu tirar aqui. Tirar a canetinha. Play. É isso mesmo? Isso aí. Vamos lá. Há exatos 10 anos foi desligado o último reator da usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, ex-União Soviética. Ele era o único em atividade após a explosão de 1986. Foi o pior acidente nuclear da história. As imagens você vê no arquivo especial de hoje. Chernobyl era a mais importante usina nuclear da Ucrânia. O acidente foi provocado pelo superaquecimento do reator 4, resultado de uma combinação fatal, falha humana e equipamentos ultrapassados. A explosão liberou uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. O incêndio só foi controlado dias depois com a ajuda de helicópteros que lançaram areia misturada com água e chumbo sobre o reator. A União Soviética tentou abafar o incidente até que a radiação foi detectada na Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. Os moradores foram retirados da região com um atraso fatal de 36 horas. A nuvem radioativa atingiu 9 milhões de pessoas. Houve um aumento generalizado nos casos de câncer e doenças respiratórias da população da Ucrânia. Naquele ano, 8 mil pessoas morreram. Uma década depois do acidente, o número de mortos chegou a 125 mil pessoas.
Sardinha, a coisa intrigante, né? É complicada, né? É complicada, a coisa bem complicada nesse sentido. Eu acho que as imagens, elas personificam exatamente aquilo que nós começamos a falar e tentamos expor através das palavras, não é verdade? E eu acho que mais importante do que isso é você realmente entender que existem essas causas e os efeitos, né? E o Matheus agora vai comentar com vocês essas causas e efeitos, trabalhando aquilo que com certeza, né, Matheus, pode aparecer lá, que é a questão da radiação. O que é essa radiação? A gente tem uma ideia, a gente acha que a radiação é alguma coisa que seja ruim. Na verdade, vocês estão nos assistindo agora graças à radiação, Sardinha. Ah, é, né? Eles estão nos vendo agora graças à radiação. Acredita nisso, velho? Você tá falando isso aí, né? Nós estamos aí hoje, nesse momento de pandemia, aulas remotas, todo mundo assistindo. A radiação é importante nisso. Tem o seu lado bom, tem o seu lado colaborativo. A gente está falando de uma tragédia. Sim. Mas a radiação é isso. Mas vamos definir, olha lá no slide, vamos definir aqui o que é a radiação. É um processo físico da emissão, ou seja, saída e propagação, deslocamento de uma energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento. Essa radiação pode ocorrer no meio material, dentro de você, ou no espaço. Tanto que a luz solar nada mais é do que uma radiação que vem por lá. Ela contém uma energia, contém carga elétrica e magnética, que podem ser geradas por fontes naturais, como, por exemplo, o Sol, não é? E dispositivos construídos pelo homem, como as usinas. Certo. Possui energia variável, desde valores muito pequenos até valores muito elevados. Então a gente começa a imaginar a questão da emissão de uma radiação com uma partícula, um deslocamento, uma ação que pode acontecer entre todos. Por que ela causa um efeito danoso no homem? Porque ela pode bater na sua superfície ou mesmo pode penetrar no seu organismo sem que você veja. Obviamente deve existir tipos de radiação, né, Matheus? Tipos de radiação. Existe uma variação aí, é justamente dentro dessa lógica que você colocou. Desde daqueles níveis mais baixos até níveis mais elevados. Né? Nós encontramos dois tipos de radiação básica, as não ionizantes e as radiações ionizantes. Onde as radiações não ionizantes são aquelas que possuem uma baixa energia. Estão sempre à nossa volta, que criam ondas eletromagnéticas, de calor, de luz e de ondas de rádio comuns, né? Sem a radiação ionizante. Olha que bonitinho. Olha lá. Olha aqui, vou grifar. Sem radiação não ionizante, nós não poderíamos apreciar a live do Matheus e do Sardinha né? Lá no nosso lar, ou cozinhar num forno de micro-ondas, aquela pipoca tradicional para você curtir essa live bem, essa aula, né? Bem tranquila aí. Né? Você não conseguiria fazer isso sem uma radiação não ionizante. Não ionizante. Ela tem um impacto? Ela pode gerar um impacto? Num efeito cumulativo e a longo prazo, Sardinha? Sim. Pode. Né? Agora, e as radiações ionizantes? Eu acho que essa que é o problema, né, Matheus? Essa aqui ela vem. Ela vem. Altos níveis de energia. Essas radiações, elas são originadas do núcleo dos átomos. Vamos imaginar, né? Vou aqui buscar um pouquinho lá na química. Meus amigos da química que me perdoem, mas se a gente imaginar um átomo, eu sempre brinco assim, né? Você tem um núcleo de um átomo, e um átomo você imagina aquele desenhozinho tradicional. A eletrosfera. Nós temos o núcleo do átomo e a sua eletrosfera. Isso. Né? A sua eletrosfera. No núcleo do átomo, nós temos dois tipos de partículas. Certo. Prótons e nêutrons. Sendo os prótons com carga elétrica negativa e os nêutrons, como o próprio nome já diz, neutro. Na eletrosfera, nós encontramos os elétrons que possuem carga elétrica negativa. Que estão em constante rotação em torno do núcleo, segundo o modelo de Rutherford-Bohr, proposto, o modelo mais aceito até hoje. Esses elementos é o modelo orbital, né, onde o núcleo é um centro de massa que contém os elétrons circulando por entorno.
Quando você altera o estado físico de um átomo, causa perda de elétrons, tornando-o eletricamente carregado. Então, se a gente parar para imaginar uma seguinte situação, se eu retirar elétrons de um átomo, eu vou ter um átomo neutro, vamos buscar lá na química de novo, galerinha? Sim. Um átomo neutro é um átomo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons na sua estrutura. Se eu retirar essa quantidade, se eu retirar partículas de elétrons, eu vou ter uma quantidade de carga elétrica positiva superior. Nós vamos formar um íon, né? Nós vamos formar um íon que nós chamamos de cátion, que tem um excesso de cargas positivas devido à perda desses elétrons. E por isso que nós temos o termo radiação ionizante. Porque ela surge dessa forma, desse elemento. Entendi. Dentro dessas radiações ionizantes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 tipos básicos. As radiações alfa, as beta e as gama, onde eu insiro, por exemplo, a radiação X. Você conhece a radiação X, Sardinha? Não, eu estou aqui para aprender claro com você. você. Conhece, Vamos Sardinha? lá. Sim. Claro que você conhece o raio-x. Quem nunca tirou um raio-x? Verdade. Uma chapa. É isso aí, a chapa. Hoje não é mais chapa, né, Matheus? Hoje não é mais chapa. É uma coisa tão interessante. E hoje ele nem interessante. imprime mais a chapa, imprime já mais. está no computador para você. Verdade. A radiação alfa, ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons e tem um baixo poder de penetração. Isso é tranquilinho. Será? Será? Você tem certeza que é tranquilinho, Sardinha? Está dizendo baixo poder de penetração aí, mas vamos lá. A radiação beta, ela é formada por um elétron e são mais penetrantes, porém menos energéticas que as partículas alfa. Já a radiação gama, vamos focalizar nela, são radiações eletromagnéticas que se diferenciam apenas pela origem. A gama é nuclear, o raio-x é artificial. E apresentam elevado grau de penetração. Então você começa a imaginar, Sardinha, não se deixe enganar pelo poder de penetração. Não pode, né? O raio alfa, ele não atravessa, eu vou mostrar para vocês, ele não atravessa uma folha de papel. Certo. Para se obter o raio-x, e aí vem uma curiosidade para vocês, a máquina acelera elétrons e os faz colidir contra uma placa de chumbo ou outro material. Na colisão, os elétrons perdem a energia cinética, vamos lá na física agora, nossa senhora, hoje eu estou exalando. Energia cinética é a energia do movimento, né? Ocorrendo uma transformação em calor, quase que na sua totalidade, e um pouco de raio-x. Estes raios interessantes atravessam os corpos e, para a luz habitual, são opacos. O expoente da absorção deles é proporcional à densidade da substância. Por isso, como a imagem mostra, o raio-x é possível observar uma fotografia dos órgãos internos do nosso corpo. Nessas fotografias, você vê os ossos e esqueleto, que se detectam de maneira diferente as deformações, como você mostra na imagem. Hoje nós utilizamos essa radiação, Sardinha. Hoje o raio-x, ele já é obsoleto, né? Sim. Hoje nós temos tomografia, ressonância magnética, que se usa o princípio da radiação. Também. Matheus, e aí? E lá na usina, que tipo de reação nós tivemos lá? Nós tivemos, na verdade, um conjunto de reações. Muitos de reação alfa. E muitos de reação gama. Né? Então é esse tipo de radiação que o material exposto do urânio, a partir do urânio, pode gerar nessa condição aí. Pode gerar nessa condição. Tanto que, uma tabelinha rápida. Alfa, símbolo da radiação alfa. Baixa penetração, alta capacidade de ionização, pequena capacidade de desvio. Radiação beta, símbolo, alta capacidade de penetração, média capacidade de ionização, desvio grande. Gama, altíssima capacidade de penetração, baixa de ionização e que não desvia. Tanto que numa imagem você tem isso aqui. Partículas alfa, como está no texto, são paradas por uma folha de papel, enquanto que as beta só são paradas por uma placa de alumínio. Já a gama penetram a matéria, sendo paradas completamente apenas por uma parede de chumbo
de 4 metros de espessura. Tá aí a explicação, então, porque o sarcófago foi construído com chumbo e concreto. Olha lá, parece que o concreto também justamente segura, né? Você segura devido à espessura. Esse concreto, ele deve ter em sua formação chumbo para segurar ele. Entendi. Quando você vai tirar um raio-x, Sardinha, você não pede o capacetinho de chumbo? Sim. Mas nessa raio-x, no raio-x, ó, você pede para ele não chegar. Essa partícula alfa, ela não bate no papel. Ela não passa o papel. Mas você imagina ela batendo na sua pele? Ela causa lesões cutâneas na sua pele. Pode acontecer. Queimaduras, por exemplo. Queimaduras severas na sua pele, alterando essa condição. Então você começa a imaginar esse poder de penetração. O que acontece quando essas partículas entram e atravessam a sua pele? Isso, agora... O que acontece quando ela chega lá dentro de você? No ser humano, né? Essa energia pode ser transferida para o seu DNA, modificando a sua estrutura. Por isso a deformação, né? Por quê? Efeitos indiretos. Em situações, a energia é transferida para uma molécula intermediária, que é o que ocorre com a água num processo que a gente chama de radiólise. Acarreta uma formação de produto altamente reativo, capaz de lesar o DNA. Vamos imaginar um DNA muito simples, muito básico. Sim. Se uma partícula de radiação atravessar e romper isso aqui, ele desagrega toda a molécula de DNA. Mas vamos imaginar que ele não desagregue, que ele simplesmente rompa essas ligações de hidrogênio, nós chamamos de ligações de hidrogênio, entre as bases nitrogenadas, Sardinha. Certo. Você vê lá, né? Você deve lembrar a adenina ligada à timina, a citosina ligada à guanina. Lá no tempo a gente falava de Aguinaldo Timóteo Gal Costa, né? Todo mundo conhece essa história. Se eu chegar nessa radiação e quebrar essas ligações, elas podem se reorganizar de maneira errada. Eu posso alterar o seu código. Essa radiação, ao sofrer ação direta de radiações ou indireta, através do ataque de radicais livres, a molécula do DNA expõe 2 tipos de danos. Olha aqui, isso. Mutações gênicas e quebras. Dependendo da dose e do tipo de radiação e do ponto observado, os efeitos podem variar amplamente. Alguns ocorrem com uma rapidez, enquanto outros podem levar anos para se tornar evidentes. Rapaz, então deixa eu ver se eu entendi, Matheus. Essa radiação, então, quando penetra no ser humano, ela vai fazer, então, essa mutação gênica e pode quebrar a estrutura do DNA. Ela pode causar uma quebra na sua estrutura do DNA. Entendi. E aí que você gera questões das mutações gênicas. Aí que você gera essa questão da mutação. Por isso que aquelas imagens impressionantes que nós não quisemos mostrar aqui, se você quiser pesquisar, você pode ficar à vontade, tem muito Google material, tá para isso, o Google, né? Exatamente, coisas assim que chega a ser aberração. Chega. Tireoide, membros inferiores inchados, lembra elefantíase, é uma coisa assim, fora do normal. Lembra elefantíase. Não é elefantíase, pelo amor de Deus. Gente. Sim, lembra, mas não é. Elefantíase, acredita, elefantíase é causada por um verme transmitido pela picada de um inseto. Mosquito culex. Lembrem. Por favor. Olha lá aquela situação que ele citou. O raio-x, ou os raios gama, ou a radiação, ela entra em contato com a água pelo processo de radiólise, a radiação quebra e altera as moléculas de DNA e as proteínas formadas. Tanto que os efeitos biológicos podem ser divididos em 2 categorias gerais. Os estocásticos e os deterministas. Como o nome indica, os efeitos estocásticos são aqueles que ocorrem de forma estatística. O câncer, por exemplo. Tem alguma parte do corpo que vai ser mais comum, Matheus? Normalmente, sob efeito da radiação, é muito comum o desenvolvimento de cânceres de tireoide. Tireoide. Em crianças, tem alguma estatística sobre isso? Depende da formação, depende da condição. Mas o câncer de tireoide é muito comum. Tanto que, quando você tem uma exposição à radiação, eles pedem para que você consuma qual produto? Ele dava pastilhas de iodo. As pessoas expostas ao câncer começam a tomar pastilhas de iodo. Com qual objetivo? O iodo é um sal mineral essencial para que a tireoide produza os seus hormônios, os hormônios que regulam o metabolismo. Sim.
e você precisa suprir essa necessidade da tireoide, porque uma carência, uma falta vai acarretar nessa situação. Só uma questão, Sardinha, uma pergunta assim, de cunho aleatório, os alunos muitas vezes perguntam. Você sabe o que é um câncer? Anomalia da célula, não. Um câncer, Sardinha, na verdade, de uma maneira muito simples. O câncer é a existência de um gene no nosso organismo, que nós portamos, que surgiu fruto de uma mutação em algum momento. De uma alteração. Mutação, olha aí, mutação, né? Tudo a ver, mudança, né? Tudo a relação. O que acontece? O nosso corpo tem um mecanismo muito potente de eliminar uma célula cancerígena. Nesse momento, se esse alelo, se esse gene que determina o câncer se expressar, a gente chama de pró-oncogene, está lá inativão, bonitão, se ele se expressar, a primeira condição que o nosso corpo vai fazer vai ser o seguinte, vai emitir um sinal, nós temos um genezinho P53 lá, esse vai emitir um sinal que vai induzir a uma morte celular programada, que nós chamamos de apoptose. A célula se autodestrói, impedindo a proliferação desse câncer. Sim. Caso isso não consiga combater, caso esse gene seja suprimido e o câncer continue, nosso sistema imunológico, através dos nossos glóbulos brancos, linfócitos, neutrófilos, macrófagos, através de todos os nossos glóbulos brancos, eles vão tentar destruir essa célula. Caso isso não aconteça, o câncer se instala. Pontual é uma coisa, imagina isso generalizado. Sim. Imagina o estímulo corpo, né? dessa ação por todo o corpo. Todo o corpo. Devido a uma, olha lá, exposição significativa a essas substâncias. O que vai acontecer? Uma elevada incidência de câncer. De maneira generalizada. Diferentes tipos de câncer ao mesmo tempo. Diferentes tipos de câncer ao mesmo tempo. Só para você ter ideia, a radiação é uma coisa, né? Do mesmo jeito que ela causa um câncer, ela trata ele. Qual é uma das técnicas de tratamento de câncer? Radioterapia. O que é a radioterapia? É a aplicação de radiação sobre células cancerígenas que levam à morte. Mas de uma maneira controlada, obviamente, né? Pontual. Pontual, né? Pontual. Você identifica um nódulo cancerígeno, que é uma massa de células, pontualmente você direciona feixes de radiação para aquela região. Tanto que a radioterapia, se você só fazer um parênteses, Sardinha, a quimioterapia é a aplicação de quimioterápicos, de medicamentos que são administrados a você e que vão atuar sobre as células cancerígenas e, é claro, sobre as outras células como consequência. Sim. Beleza. Você faz um uso, por exemplo, você toma esse medicamento injetável no soro, você leva lá 2 horas para esse medicamento circular por você, ou você toma ele via oral no tratamento pós, né, para você manter essa condição de ausência de câncer. Aqui, a radioterapia é a aplicação direta de radiação que dura segundos. E deve existir um tratamento naquela região porque ele causa queimaduras na pele. Óbvio. Se você passar mais do que lá 1 minuto de exposição àquela radiação direta, ela já vai causar queimaduras e lesões na sua pele. Nesse caso, a radiação aplicada pode ser uma daquelas que você colocou. É normalmente a radiação aplicada ela tem que ser penetrante. Ela não pode ser uma gama, ela tem que ser uma radiação gama nesse sentido, ou um raio-x nesse sentido. Matheus, então lá em Chernobyl, naquela região, eu acho que a equipe de médicos, em geral, eles tiveram um trabalho tremendo para controlar os cânceres que foram se desenvolvendo, porque é generalizado da forma como você está colocando. É generalizado e no caso de uma incidência daquela, ele é imediato. Ele é a curto prazo. É um desenvolvimento de tumores em diversas partes do corpo. Por isso que a morte é rápida, quando a exposição Quando a exposição é direta, por isso que a morte é rápida. Tá? Uma célula cancerígena, Sardinha, eu falo que é uma das aulas que meus alunos sempre pedem. Matheus, você pode dar uma aula sobre a biologia do câncer? Por quê? É uma aula que você explica o seguinte. As células, elas fazem cópias de si mesmas. Então, quando você pega eu sempre uso esse simples exemplo. Eu pego uma foto e vou tirar uma cópia dessa foto. A cópia nunca sai igual ao original. Sim. Imagina você fazer cópia da cópia. Ela vai perder na qualidade, ela vai perder no efeito. Sabe o que a célula cancerígena faz? Ela nunca perde a qualidade. Ela sempre vai se manter ativa. Ela sempre vai manter com a mesma qualidade da original. Por isso que ela tem uma multiplicação indefinida. É louco, né? É louco de imaginar. É espaço. Esse efeito é um efeito estatístico. E os efeitos determinísticos causados? São aqueles que mostram clara relação com a casualidade, dose e efeito em determinados indivíduos.
Geralmente há um limite abaixo do qual nenhum efeito é observado. Não se pode dizer com certeza que a radiação causará um problema, porém assume que qualquer quantidade, não importa quão pequena, pode ter um risco. É isso que a gente compara. Qual a diferença entre um remédio que te cura e um remédio que te mata? É a dose. É o volume, né? É a dosagem. Só que o remédio, mesmo na mínima dosagem, pode te matar. Você tem que imaginar como você trabalha nessa condição. E a radiação é a mesma coisa. A radiação ela tem a mesma condição. Mesmo a mínima aplicação, como a gente disse, o micro-ondas, a TV, o celular, ela pode causar nessa condição, nesse sentido aí. Mateus, eu fico aqui pensando, né? A que ponto chega a consciência humana dos governantes à época em Chernobyl, né? Por exemplo, o secretário do Partido Comunista em deixar as pessoas expostas por 36 horas, aquelas que estavam no território da União Soviética, e mais tarde, aí, por semanas, os europeus, a uma radiação, é uma coisa que, infelizmente, foge à capacidade racional, né? Quem vai te fazer uma pergunta sou eu. Sardinha, naquele momento de Guerra Fria, naquela situação, os governantes pensando nisso. 86, né? 86. O Muro de Berlim caiu em 91? 89. 89? 89 foi a queda do Muro de Berlim, 90 foi a fragmentação da União Soviética, e aí você teve a queda. Isso não foi um... Não, foi o início. Foi um fator. Foi um fator. Eu acho que talvez naquele momento um dos mais impactantes, porque eles quiseram esconder uma condição, porque eles falam assim, porque eles pensaram assim. Sim. Se der certo, tô feliz. Né? Se der certo, tô bom na boca. Os norte-americanos. Na verdade, a década de 70 ali já é uma década de muitas transformações políticas a nível de mundo. E muitos estudiosos, historiadores dizem que o acidente de Chernobyl foi praticamente a cerejinha em cima do bolo. Foi a cereja, isso que eu falei, que a cereja do bolo que tipo... abriu o espaço para que nós tivéssemos ali o final dessa Guerra Fria. Mas eu vou comentar isso aí, vou deixar você... Deixa eu finalizar essa questão aqui. Essas mutações, Sardinha, essas alterações genéticas, elas podem acontecer nas células somáticas. O que são essas? As células que somam no nosso corpo. Então, se você tiver uma alteração na célula somática do seu corpo, Sardinha, o que vai acontecer? Você não vai transmitir isso para ninguém, vai ser sua, vai ser pontual. Só que se você tiver uma alteração nas células germinativas, que são aquelas células que vão originar os seus gametas e que vão gerar os seus descendentes, essa mutação vai ser transmitida. E foi aqui que gera-se o problema e que a gente vai sentir as consequências hoje. Muitas mulheres, como a produção de óvulos nas mulheres já vem em decorrência desde o momento que elas já nascem com praticamente os chamados ovócitos prontos, elas apenas vão liberando um por mês, o efeito nelas é muito danoso. Então elas vão liberar ovócitos geneticamente modificados. E aí você começa a extrapolar para os seres vivos, para as plantas de maneira geral, para os animais que habitam aquela região, e você começa a ter uma persistência. Essas mutações, que podem ser pontuais, ou seja, apenas alteram sequências. Só um detalhe, tá? Eu posso olhar a mutação em 3 vias. Boa. Você está aqui hoje no curso de evolução devido à mutação. Sim. Boa. Para que serve pelo, Sardinha? Para nada. Olha que nós somos um avanço da evolução. Né? Nós usamos roupa. Nós não precisamos de pelo, né, Sardinha? Nós temos mutações que são indiferentes, que se acontecer ou não acontecer não faz diferença, não muda em nada. E nós temos mutações deletérias. O problema é o seguinte: qual causa mais impacto? Qual a gente sente o efeito a curto prazo de uma mutação que a gente chama de deletéria? Porque ela causa a morte do indivíduo a curto prazo. O câncer é um exemplo disso. Né? Aberrações cromossômicas estruturais, onde eu quebro cromossomos e eu altero a estrutura, ou numéricas. Por exemplo, Sérgio, é muito estranho você falar em aberração nesse sentido. Sim. Mas do ponto de vista biológico, você sabia que as síndromes tradicionais, como por exemplo Down, geneticamente é uma aberração cromossômica estrutural? Sim. Porque trata-se de uma trissomia, onde na verdade você teria que ter um par de cromossomos e você tem 3 cromossomos. Isso é uma aberração. Mas uma aberração natural, né?
teoricamente natural, sim. Mas que acontece, o indivíduo vai ter um efeito, ele vai ter uma sobrevivência, ele vai ter uma condição. Tá. Ele tem restrições, mas isso pode acontecer. Com relação à radiação, então, essas aberrações podem acontecer. Podem aumentar em incidência e em ações muito mais danosas, tornando inviável o desenvolvimento daquele ser. Entendeu? Beleza. É muito louco você imaginar isso. Eu imagino mesmo essa situação em que centenas de milhares de famílias expostas a essa radiação acabaram por sofrer as consequências dessa série de erros que aconteceram ali, naquela noite do dia 26 de abril, e depois disso ainda, essas questões políticas que envolveram aí a Guerra Fria e que colocou as pessoas dentro dessa situação de exposição. Matheus, parabéns, achei muito legal essa colocação. Eu acho que, só para colocar assim a cerejinha em cima do bolo, aparece isso no vestibular, né, Matheus? Bastante. Alterações genéticas, alterações cromossômicas, causas e consequências, são efeitos que sempre vai estar presente. No vestibular. No vestibular. É a chamada genética molecular, Sardinha. A galera analisa essa condição, você analisa isso dentro do desenvolvimento do ser vivo, você analisa isso do ponto de vista evolutivo. Quando eu disse para vocês as mutações são 3, nós temos... Você sabe, eu brinco muito com a galera, falo assim, qual foi o maior ganho evolutivo na condição que a gente tem hoje? Isso aqui, ó. Por que isso aconteceu? Fruto de mutações. Mutações. Sabe aquela máxima? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, tá, Sardinha? Mas é isso aí, Matheus. Eu fico imaginando, né, fazendo uma alusão e trazendo isso para dentro da nossa realidade, né? Quanto conhecimento foi produzido ao longo da história e evolução do ser humano, né? Quanto conhecimento não foi obtido dentro do universo da biologia, da física e da química, que trouxe para o ser humano, vamos dizer assim, benefícios, mas ao mesmo tempo traz malefícios, né? E é dentro dessa lógica que eu queria pegar o gancho, né? Já que você falou, né, com muita propriedade dessa questão da própria radiação. É importante que nós entendamos que a energia nuclear ela surge no momento histórico, né, nesse desmembrar do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, onde nós tínhamos a disputa entre as grandes potências e que de fato vai gerar uma ordem mundial, né, chamada de Guerra Fria, e é nessa ordem que nós vamos perceber então as disputas entre Estados Unidos e União Soviética, e é nesse contexto que essa corrida bélica militar nuclear vai evoluir, né, e vai causar vários acidentes, porque, Matheus, não foi o único acidente que aconteceu. Não. Existiram vários, né? Chernobyl foi, assim, aquele que nos saltou aos olhos pelo tamanho da gravidade. Mas aconteceram acidentes nos Estados Unidos. Temos um acidente que é uma efeméride também agora, que nós tivemos em 2011, e que vale uma aula também em Fukushima, não na dimensão de Chernobyl, mas são episódios que demonstram, né, como o homem ele trabalha e usa a ciência. Vamos ver um pouquinho a questão da Guerra Fria? Eu só para te contar da Guerra Fria, Sardinha, eu olhando o mapa, eu imagino a Guerra Fria, eu tive a oportunidade, né, e a gente tem oportunidades na vida que a gente não perde, de conhecer a Europa. Sim. E eu estava em Londres. Certo. Eu saí de Londres. Cadê? Polônia? Tchecoslováquia? Era Tchecoslováquia na época ou era República Tcheca? República Tcheca. Tá, já tinha dividido, né? Tá certo. Praga. Eu tive a oportunidade de sair de um local que pertencia ao lado de cá. Sim. E conhecer um local que pertencia ao lado de lá. De lá. Muita diferença, né? Diferença em todos os sentidos. Os sentidos, né? No desenvolvimento. Tudo. Né? Culturalmente sentiu isso também, Matheus? Culturalmente mais ainda. Eita. É uma região onde no continente europeu teve um forte, vamos dizer assim, uma forte influência do socialismo. Mas não dizendo que o socialismo não tenha cultura, muito pelo contrário. Não, é fantástico. É nível de desenvolvimento, tanto é isso que a gente está falando. Recomendo a visita. Né? Culturalmente deve existir teatros, museus, né? com a exuberância que nós conhecemos. A grande sacada é justamente o nível de desenvolvimento. Eu vou pegar esse gancho, Matheus. O desenvolvimento social é outro. Né? Então, falando de Guerra Fria, né? Comentando agora um pouco para os alunos, né? É importante que nós entendamos que, ao longo da história, nós percebemos o que nós chamamos aí de, geopoliticamente falando, de ordem mundial.
né, o que seria a ordem mundial? É um momento na história onde você tem disputa entre potências hegemônicas. Então, desde o século XIX, do Congresso de Viena até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma ordem mundial com vários países multipolar tentando dominar o mundo. O resultado disso é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que vai desencadear a ascensão de duas potências, que são essas que vão disputar o mundo ao longo do século XX. Estamos falando dos Estados Unidos, né, levando à frente e a cabo o sistema capitalista, e por outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, defendendo essa bandeira do socialismo. Essa disputa não ficou só na lógica ideológica, mas no desenvolvimento científico, tecnológico, a corrida aeroespacial, como nós discutimos aqui, e dentro da questão nuclear também, né? Então, se faz necessário você entender, né, essa evolução histórica, porque ela vai aparecer, Matheus, de uma forma ou de outra, nos meandros das questões, né, que vai envolver a questão de Chernobyl. Essa questão política, infelizmente, ela não pode e não vai ficar de fora, né? O Matheus mesmo disse que a questão de Chernobyl foi extremamente importante para nós entendermos aí o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi, sim, a cerejinha em cima do bolo, mas o início de todo esse processo de diminuição, de tensão, né, vai acontecer ali nos idos dos anos 60, mais precisamente no ano de 67, quando nós tivemos ali aquela questãozinha do bloqueio naval dos Estados Unidos, a chegada dos mísseis a Cuba ali, você já começou a ter ali um relaxamento da tensão entre os dois países, percebe? Nos anos 70 nós vamos ter a terceira revolução industrial, onde os Estados Unidos começa economicamente passar à frente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e justamente esse fato vai fazer com que a União Soviética comece a tentar buscar, de uma forma efetiva, o desenvolvimento para competir ainda com os Estados Unidos, né? Dentro do país nós vamos ter uma mudança severa dentro do Partido Comunista, com a ascensão de Mikhail Gorbachev, que vai promover a perestroika e a glasnost, que nada mais é do que uma pitadinha de democracia e capitalismo aos moldes chineses, aos né? Moldes chineses, aos moldes chineses, aí uma espécie de socialismo de mercado e tal. E Chernobyl, justamente nessa década de 80, com todas essas convulsões dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai culminar, né, depois do acidente, com o relaxamento, né? Na verdade, uma distensão interna que vai fazer com que nós tenhamos aí a queda do Muro de Berlim, que era uma área de influência direta, né, da União Soviética. Em 90, você tem a unificação das duas Alemanhas, e no próprio ano de 1990 e 91, você vai ter uma sequência, né, de revoluções dentro da União das Repúblicas, onde essas repúblicas vão passar por independência. Uma delas é a Ucrânia, né, que vai herdar essa usina, esse abacaxi, né? A Bielorrússia também vai herdar esse abacaxi. É uma herança não muito legal de ter, né? Um quarto do presente território, de grego, né? um quarto do território devastado, inabitável, né? E é essa Ucrânia que vai se apresentar agora dentro de uma nova ordem mundial, né? Que se ressurgiu, né? Que se ressurgiu. Aliás, quando se fala em Ucrânia, nas questões ainda você pode ter os momentos políticos atuais que você tem na Ucrânia, dentro de uma reorganização, de uma disputa interna, onde parte da população quer fazer parte da União Europeia e outra parte da população quer fazer parte ainda desses moldes, né, vamos dizer assim, da Rússia, né, com uma forte influência lá do Putin, por aí vai. Isso pode aparecer para você. Então, eu preparei aqui algumas imagens para vocês acompanharem, né? Eu tenho aqui uma imagenzinha do que foi a cortina de ferro, né? O Matheus colocou bem ali, fez a visitinha lá. Ainda bem que você fez a visitinha depois da Guerra Fria, né, Matheus? Ainda bem. Aqui algumas imagens, né, que mostra para você a ONU, que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, a própria OTAN, que defende o mundo ocidente, né, de um possível ataque do mundo oriental. As disputas, né, Matheus? Olha aqui, ó, o Pacto de Varsóvia, que defendia o mundo socialista, o próprio Plano Marshall, que é o planozinho que vai tentar recuperar a Europa Ocidental para não ter influência do sistema socialista. Enfim, algumas imagens que são históricas, Matheus, e eu considero de suma importância para que eles possam estar acompanhando e não errar as questões. A ideia aqui é fazer eles não errar as questões. Reduzir a possibilidade de perda, né? Quiser passar o próximo? Aqui, ó, a imagenzinha já mostra aquilo que eu havia comentado para vocês, né? O fim da Guerra Fria, então, ela vai acontecer com esse senhor aqui, né? O Mikhail Gorbachev, né?
que é o Prêmio Nobel da Paz, enfim, você tem toda uma transformação. Então, a Chernobyl vai ser, então, a cerejinha em cima do bolo, que com as modificações implantadas por Mikhail Gorbachev vai levar a alguns fatores. Olha lá, Matheus, como eu disse, a queda do Muro de Berlim acontecendo, depois a reunificação das Alemanhas, né? Você tem aqui um golpe interno que acaba levando ao poder Boris Yeltsin, e o desenrolar disso tudo a gente sabe que vai fazer com que nós tenhamos aí dentro do país aí grupos mafiosos disputando o poder, e você tem o Putin lá praticamente conduzindo o país aí por mais de 3 mandatos, e um país que tenta se estabelecer como uma potência econômica, viu, Matheus? Por quê? Porque você sabe que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era uma potência bélica militar. E quando se falava em segunda revolução industrial com indústrias de base, indústrias pesadas, ela competia de legal com os Estados Unidos. Porém, contudo, todavia, entretanto, a partir da terceira revolução industrial, ela fica para trás. Mas ainda se mantém como uma grande potência. Ela se mantém. Potência bélica. Potência bélica entendeu? Então, nos últimos 20 anos, 30 anos, o que ela tenta fazer é se reestabelecer economicamente, tentando fazer alianças econômicas com alguns países que extrapolam, por exemplo, alianças com o Brasil, nos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um alinhamento entre esses países que respondem por mais de 1/4 da economia mundial e mais de 40% da população mundial. Mas, Matheus, ainda sobre a questão da energia nuclear e o desenrolar geopolítico, a gente tem que pensar ainda como fonte de energia. E aí eu queria mostrar uma coisa muito curiosa para os alunos, né? Isso, aqui, só para chegar no próximo slide, é um mapa que vai mostrar para vocês o que era, né, a União das Repúblicas, e aí o que virou essas 17, né? Então você tem a região aqui do Báltico, a região do Cáucaso, a chamada Ásia Central, né? Aqui Letônia, Estônia, Lituânia, foi criado aí, né, o que nós chamamos aí de bloco econômico, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Só não participa esses países aqui em cima, ó, esses 3 aqui, que são esses aqui embaixo, tá? Letônia, Estônia, Lituânia. Mas a ideia aqui é você entender esse cara aqui, ó, é o 6 aqui, ó. O próximo slide vai mostrar ele. Então a gente está falando de quem? Está falando da Ucrânia, tá? Esse paísinho aí que aparece muito no vestibular. Pode passar o próximo para mim? Aí aqui um gráfico que mostra para você, Matheus, aquilo que você falou. Lembra que você falou do declínio, né, da União Soviética? Aqui você pega no gráfico, tá vendo? Você pegar aqui a década de 80, aí você começa a ver, não só na União Soviética, tá vendo aqui, ó, o vermelhinha, mas nos Estados Unidos, começa a haver uma queda. Tanto que essa queda da União Soviética... ela vai levar à fragmentação. Aproximadamente o pico e a queda próximo ao ano de 1986. Muito bem, é isso aí, ó. Perfeito. Mas mesmo com essa queda, nós estamos falando de países que detêm um arsenal nuclear brutal. Vai brincar com eles? Não tem como, né? Ô, Sardinha, cadê o Brasil? O Brasil não tem. A gente, infelizmente, só deve ter ali uma usina ou um reator nuclear dentro de uma... Angrinha 1, 2, 3, 4. Só, né? Acho que eu tenho algumas imagens, né? Não, eu tenho um texto, né? Que fala um pouquinho sobre essa corrida, e é aqui que eu queria mostrar para eles, né? Porque, Matheus, o que acontece, né? A década de 70, na verdade, é uma sequência de informações, é uma sequência de fatos que vem desde os anos 70 e nos anos 80, que leva a uma reorganização da matriz energética mundial, porque fonte de energia é algo extremamente importante para os países, tá certo? Então eu gostaria de estar citando um pouquinho a respeito para vocês sobre essa questão que envolve aí as chamadas fontes de energia. Então, voltando aqui para mim, né, vamos pensar um pouco assim, o que foi a década de 70? Década de 70, além da terceira revolução industrial, nós tivemos 2 crises do petróleo. Em 73, tivemos a guerra do Yom Kippur, onde a OPEP aumenta o preço do barril do petróleo, e em 78 nós tivemos a guerra do Irã versus o Iraque, com forte influência estadunidense e soviética, que leva ao segundo choque. O mundo todo se reorganiza no sentido de buscar novas fontes de energia. E depois teve o Iraque, né? Sim, nós tivemos aí mais à frente, 90, um pouquinho, nos anos 90, é o terceiro choque, depois o quarto choque com a queda das Torres Gêmeas, mas na sequência cronológica, para associar a questão que envolve Chernobyl, o mundo, a partir de então, começa a buscar outra fonte que não seja só o petróleo. Quem ganha espaço? O gás natural e a energia nuclear.
Aí, os anos 80, alguns países vão passar a adotar cada vez mais o uso dessa fonte de energia. E muitas vezes, o buscar essa fonte de energia, numa ânsia de fazer a coisa realmente acontecer, você desenvolve projetos que levam a acidentes catastróficos, como nós vimos lá em Chernobyl. Então, o gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui agora mostra exatamente isso, né? Se você pegar aqui a energia nuclear, ó, 1,3, ela pulou para 9,8, né? E você também pode pensar, entre outras coisas aí, a questão do próprio gás natural, ó, tá? Vai para 26%. Mas ainda assim o petróleo é uma fonte de energia importante. Mas vamos imaginar uma coisa nessa fonte de energia, Sardinha? Vamos fazer um link aí. Vamos imaginar uma questão, excluir a possibilidade de erros da energia nuclear. Seria uma perfeita fonte de energia, né? Sim. Limpa. O que aconteceu, os estudiosos dizem que aconteceu em Chernobyl foi uma sucessão de erros e uma falha de projeto, mas é uma fonte de energia extremamente segura. Talvez a mais limpa de todas, né? Sim, limpa, a ideal. Limpa e segura, viu, Matheus? Segura, porque tamanha é a importância da segurança, e os exemplos foram trágicos, que nada passa desapercebido, inclusive o próprio subproduto, que é o lixo, né? Você tem que armazenar, então, assim, se levado a sério... É a melhor fonte de energia hoje. Fonte de energia. Porque, isso não quer dizer que não tem impacto. Não. Existe, mas... Existe alguma coisa que não tem impacto? E não, até a usina hidrelétrica tem impacto, né? Enfim. Na verdade, se você olhar para o ponto de vista biológico, não sei por que a gente usa energia hidrelétrica. Não sei por que a gente usa energia hidrelétrica. Qual é o impacto que ela causa? Eu imagino. O que eles impactaram para criar Itaipu? Simplesmente criaram uma área de assoreamento, criaram áreas que você perdeu ali, o que nós chamamos áreas de agricultura, né? Tivemos uma produção de gás pela vegetação que foi submersa. Todas, sem exceção, vão produzir esse impacto. Matheus, vamos voltar aqui? Ó, vamos pensar aqui então, ó, fatia na produção de energia elétrica, tá vendo? Ó, 20%. A França, cara, 75% da energia dentro do país sai de energia nuclear. Olha o Japão, né? A Rússia também tem, Coreia do Sul, né? Esses países... Mas se você pensar a França, um paizinho... Por que isso, né? Quando nós falamos em fonte de energia em determinados países, ele tem que montar sua matriz com base no que ele tem de recursos naturais. Se tem rios de planalto, se ele vai ter petróleo, e ele vai trabalhando de acordo com a necessidade. E é óbvio que a questão política permeia isso aí. Muito provavelmente a França tem esse 75%, vamos voltar lá, devido a essa questão aí. Eu acho que eu tenho mais uma imagenzinha ali. A imagem que eu já havia mostrado, né? Como é que funciona um reatorzinho. Mas eu acho que eu estou na reta final aqui já, hein, Matheus? Estamos chegando. Deixa eu ver. Mas essa questão da energia é uma outra discussão, hein, galera? Opa! Isso aqui é uma outra discussão maravilhosa, isso aí, né? Dá mais uma aula temática bacana para nós discutirmos aí. Essa fonte de energia. Vamos passar lá? Vamos lá. Então vamos lá. Alguns acidentes nucleares, né? Aqui é rapidinho, tá, pessoal? O que eu vou fazer com vocês agora? Nós vamos demonstrar para vocês que nós não tivemos só Chernobyl. Existiram outros acidentes bem rapidinho para você ficar mais ou menos atento à coisa aí, tá? Matheus, você vai linkando ali aquele cantinho e eu vou passando para o lado de cá. 1986, pode clicar lá. Isso. O pior acidente da história, o que nós falamos aí. Esse aí. Né? O segundo na União Soviética, né? Também, não foi o único, né? Em Mayak, ali, Kistmin. A imagem mostra aí para vocês. Lá em 57. Opa, vai lá. Nós temos aí um na Islândia. Na verdade, é 3 Mile Island aqui. Island da Pensilvânia. Nos Estados Unidos. United States of America. Para deixar bem claro que não foi só na União Soviética que aconteceu. E foi pouco antes, hein? Olha lá. Né? Não se fala nisso, né? Aí o Windscale lá no Reino Unido, tá? O pessoal tentando fazer aí o subproduto para a bomba atômica, que é o plutônio, né? A partir do urânio. Isso. Aí tivemos ali... Takimura. Isso, 1999. Muito bem. Aí nós vamos ter aqui Bonice na Tchecoslováquia. Lá ainda era Tchecoslováquia. Lá onde o nosso professor de biologia, o Matheus, foi fazer a visita. Foi fazer um passeio. Chique, hein? Internacional. Chique. Goiânia. Rapaz, essa é uma... Aí sim, hein? Esse é um tema também que dá uma outra aula temática. Para quem não sabe,
Nós tivemos ali no ano de 1987 um grande acidente mesmo, né? Foi um em acidente. Goiânia, foi um acidente, né? Eles recolheram lá, descartaram um equipamento de raio-x, foi levado para um ferro velho e as pessoas tentaram abrir e o césio existente lá dentro contaminou centenas de pessoas. Eu tenho umas imagens aí, Matheus, mostrando aí, né, a cápsula onde estava e aí o enterro de algumas pessoas. Isso aí, na verdade, foi aquele erro, o Brasil. Vamos falar o jeitinho brasileiro, né? Vou deixar aqui que ninguém vai ver. Não vai mexer. Não vai mexer, né? Pegaram lá, abriram e deu no que deu. Deu no que deu, né? Vamos ali, ó. Próximo, Matheus. 61 submarino. K-19, né? É o submarino soviético. Olha lá, ó. O fazedor de viúvas é o apelido dele. Imagina por quê, né? Por que será, né? Muitos homens morreram ali. Muitos homens morreram. Né? Um outro grande acidente Nevada. em UK Flat, em Nevada, nos Estados Unidos. Las Vegas. E Fukushima, que eu acho, Matheus, que é um grande tema aí, porque nós estamos fechando também uma efeméride de 2021, 10 anos desse acidente, que tem a ver com questões geológicas, né? Enfim, um grande tsunami, e que depois a gente pode estar demonstrando isso para vocês. Tudo bem? Perfeito. Vamos bater o olho na sequência? Vamos bater o olho. Então é isso aí, essa ó. Revisão a questão da área. De exclusão. Se você tiver afim, quiser fazer um passeio, existem pacotes de turismo que te levam para te levar a Chernobyl, a zona de exclusão, que você pode visitar, passear. Fique à vontade. Eu até vou à Ucrânia. Kiev dizem que é uma grande capital, mas eu vou deixar por aí mesmo. Tá, eu não tô afim não, tá? Não tô afim não. Né? Vamos ver ali. Consequências, que foi acidente. Tudo que a gente já citou, o número de mortes, né? Isso. O número de mortes. 31 pessoas. Né? Da síndrome da radiação aguda, que são os efeitos imediatos causados por isso aí. Uhum. O número de pessoas, 600, que são os trabalhadores especializados que estão lá. Ali em cima, ó, 14 morreram. Opa! E ali e 28 bombeiros operadores. Os liquidadores, né, Matheus? Os liquidadores. É isso aí. 565 casos de câncer de tireoide em crianças de 0 a 14 anos. 14. Né? 10 casos foram fatais devido à radiação. Devido à radiação, né? Isso. Né? Efeitos psicossociais causados, não relacionados à radiação, como falta de informação, evacuação de áreas, medo de efeito biológico, os efeitos da consequência de reações surpresas das autoridades, tudo aquilo que a gente tem citado. Sim, tudo aquilo que a gente deixou claro. Aquele resumão para a galera aí, citando tudo que a gente tem falado aí nessas consequências. Só de uma questãozinha aí para você. Vamos fazer? Faz aí. Então eu vou fazer. Deixa eu ir desse lado aí. Troca aí. Faz aí. Então, vamos lá, vamos conversar com eles aqui. Pessoal, eu preparei um exercício aqui para vocês verem que, de fato, esse assunto, ele permeia os vestibulares. Não é uma questão recente, tá? Nós tivemos 30 anos de Chernobyl e, para você ter ideia, apareceu no Enem, cara. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha para você entender como é que realmente isso pode aparecer no seu vestibular. Não se esquecendo, Matheus, que não é só na área de humanas, né? Natureza, matemática, tudo isso. Todas as áreas são contempladas. Entendeu? Então vale a pena você estar aprofundando, não só confiar nessa aula, mas você aprofundar para você realmente ter o conhecimento e se dar bem lá no seu Enem. Vamos então para o exercício, tá? Exercício 1 aqui. O Enem, o acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnicos científicos da humanidade e as marchas à ré que a natureza nos reserva. É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção às finalidades mais humanas, né? Então, é um texto bem crítico, né? Ele está dizendo para você que, na verdade, o desenvolvimento tecnológico e científico, ele pode obedecer a interesses pessoais, Matheus, políticos, e muitas vezes pode não obedecer os interesses do coletivo, entendeu? O interesse de todos, né? Enfim, o texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento, vamos lá, 2 pontos, define seus projetos a partir dos interesses coletivos, guie-se por interesses econômicos prescritos pela lógica de mercado, prioriza a evolução da tecnologia se apropriando da natureza, promova a separação entre a natureza e sociedade tecnológica, tenha gestão própria com o objetivo de melhor apropriação da natureza. Matheus, aqui assim, cara, a gente já pode ir derrubando umas coisas assim muito, né, bobinhas assim. Muito bestinhas. Eu não sei se vocês notaram, mas
algumas questões do Enem, elas não são questões que envolvem conteúdo, é única e simplesmente interpretação de texto. Nesse caso, ele queria a resposta à luz do próprio texto. E que o texto dizia que existe um mundo onde as pessoas definem coisas que estão de acordo com os seus interesses em detrimento do coletivo. Então, de cara, pela luz do texto, não tinha outra proposição, Matheus, se não fosse a letrinha A. Beleza? Aqui na Projetos, a partir do interesse coletivo. É isso aí. Será que tem biologia também? Com certeza, né? Reta final. Opa, quase apareceu. Vamos trocar? Vamos trocar. Vai lá. Questãozinha de biologia que apareceu também pra gente aí, ó. Pequenos traços de emissão de emissões radioativas, procedentes da usina nuclear japonesa de Fukushima, se espalharam por todo o hemisfério norte do planeta, informou em Viena a Comissão para a Proibição Total de Testes Nucleares. Segundo um comunicado, este organismo apontou que em seu sistema de vigilância descobriu o isótopo radioativo de iodo 131 e, sobretudo, o Césio 137, que pode ser claramente identificados por sua origem, a usina nuclear de Fukushima, gravemente danificada pelo terremoto depois do tsunami de 11 de março. Até agora, mais de 30 estações de medição de radionuclídeos forneceram informações sobre a dispersão de partículas radioativas e gases nobres da usina japonesa. Após ser detectadas essas substâncias, primeiro na Rússia Oriental, no dia 14 de março, 3 dias na Rússia, sim, e 2 dias mais tarde no litoral ocidental dos Estados Unidos. Rapaz. Levou 5 dias, 6 dias para chegar lá nos Estados Unidos. No acidente nuclear de Chernobyl, o estrôncio foi um dos principais contaminantes da chuva radioativa. Seu grande acúmulo no organismo acontece principalmente onde? Um dos grandes efeitos do estrôncio no organismo está vinculado à formação e à conexão com o cálcio. Sim. Por isso, você tem... E essa questão, galera, foi uma questão muito vinculada a você no seguinte sentido. Porque a gente sempre fala da tireoide, a gente fala do iodo. Sim. E aí você já vem questionando, falando de radioatividade, falando de iodo, que não sei o que. Então... Tireoide. Não é bem assim. O estrôncio não é bem assim. O estrôncio tem uma conexão muito grande com o cálcio, o que nos fornece a sua relação com o tecido ósseo e a sua fixação no osso. Ei, Matheus. A galera esse é o nosso professor vai de biologia. Imaginar nesse sentido aí, né? Porque você vê iodo ali, tem iodo, tireoide, você já começa a imaginar. E, gente, vestibular, cuidado. Eles adoram essa alternativa A aqui, ó. Aquela alternativa A óbvia. Óbvia, né? Obviamente que não é ela. Provavelmente, Matheus, lá na Olimpíada Brasileira de Biologia derrubaram bastante gente. Essa questão. Legal. Justamente. Vamos ver então o que a gente tem aqui, Matheus? Vamos ver o que você tem aí. Vamos para a reta final né? Vamos para a reta final. Galerinha pode se divertir em casa, Sandinho? Pode, ó. Cola aqui em mim agora. Pessoal, preparamos para você uma lista de exercícios super legal, bacana, né? Dentro da própria aula você vai ver aí um link, um QR Code, né? Se o pessoal puder colocar de novo, o pessoal tirar foto e conseguir acessar esse material, né? Você tem lá esse QR Code, onde você tem ali um conjunto de exercícios, não só de geografia, biologia, né? Mas também aí, vamos dizer assim, de história, química, que você pode estar explorando aí o conhecimento. Matheus, não tem só isso, tá? Tem outra coisa bem legal. Tudo isso que nós falamos aqui, pessoal, olhando para mim aqui, você também pode encontrar numa sequência de slides, tudo que nós preparamos aqui está disponível para você, né, no link e no QR Code que vai aparecer novamente na sua tela. Vai com o celular lá, por favor, dá uma olhadinha, né? E sem sombra de dúvidas, muitas curiosidades, Matheus, eles vão encontrar nessa referência, não vou dizer referência bibliográfica, mas é um saiba mais. Já saiba mais, já prontinho. Tá aí, prontinho para vocês. Muitas coisas que você pode ver, vai lá no Adoro Cinema para ver lá um comentário sobre o documentário do Chernobyl na HBO. Assista a série. Verdade. Traga pra gente. Vamos bater um papo, né, Zardinho? Vamos bater um papo, gente, no intervalo ali, numa distância de 1,5 metro, mascarado. A gente bate um papo, né? Sobre a série aí, nas nossas aulas, né? A gente faz isso. Vai lá, Matheus. Gostou, Matheus?
Galerinha, foi legal para você? Sardinha. Foi bacana? Aprendeu? Eu aprendi com você, cara. Eu aprendi muito, Sardinha. Com isso, bacana, Sardinha. Né? Que é isso, meu. Eu acho que essa troca de ideias que é legal. Que é bacana, né? Um bate-papo, né? Esse bate-papo, essa ideia. Eu falei, essa aqui, se a gente tivesse aqui mais física, química, história, a gente sentava aqui numa mesa redonda, botava o cafezinho. Eu acho que ia dar mais tempo, ia dar pelo menos umas 3 ou 4 horas. E a galera não ia sair da frente. Vamos nessa, Matheus? Galera? Sardinha, prazer muito obrigado. Enorme. Obrigado por você, parceria. Tamo junto. Gente, prazer enorme, satisfação imensa estar aqui com vocês. Valeu, super abraço, muito obrigado. Sucesso. Aí ao pessoal, né, da instituição, né, a direção, a coordenação, pela oportunidade de nós estarmos trabalhando aqui, esse pessoal todo que ajudou a gente. Sucesso para vocês aí e até a próxima, Até a próxima, galera. Gente, beijo, fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.